começando o programa, né, Cláudio, por um assunto que a gente iniciou ontem, mas continua repercutindo muito, que foi a aprovação daquele fundão eleitoral, 5,7 bilhões de reais para os políticos, nossos nobres políticos se deleitarem no ano que vem. E a expectativa agora para a decisão, a postura do presidente Jair Bolsonaro quando essa aprovação chegar na mão dele. Veta ou não veta, Cláudio? Então, tem aí já um movimento nas redes sociais, né? Hashtag Veta Bolsonaro. Eu conversei com pessoas ligadas a ele no Palácio do Planalto, ministros, assessores. Todos têm a expectativa de que ele vete, né? Que o presidente vete esse detalhe, pelo menos essa parte aí, do valor absolutamente indecoroso, pornográfico, de 5,7 bilhões de reais tirados dos cofres públicos para financiar as campanhas desses políticos malandros, né? Por que é que se espera isso? Porque é basicamente a pregação do presidente, né? Ele tem autoridade para vetar, até porque a campanha dele, que o elegeu presidente da República, custou cerca de 2 milhões de reais. Olha, a campanha que elegeu pela primeira vez a ex-presidente Dilma Rousseff custou 600 milhões de reais. E aí ele chega e mostra que é possível se eleger presidente gastando 2 milhões de reais. Por quê? Porque as campanhas ficaram, Cris, muito mais baratas do que já foram um dia, né? Atualmente, com o crescimento, consolidação e influência das redes sociais, as campanhas são feitas de maneira virtual. Os comícios são virtuais. É só você verificar o que aconteceu nas eleições municipais de todo o país agora em 2020. Grande parte, se não a quase totalidade da campanha e dos comícios eram virtuais, eram feitos através das redes sociais, do YouTube, do Twitter, do Facebook, etc, etc. Campanha mesmo, assim, arrastão de pessoas, comício, foram assim ocasionais e mesmo assim o custo é muito reduzido. Eu já participei de campanha eleitoral cobrindo ou participando mesmo dela, né, assessorando candidatos, em que eram campanhas, né, de custos muito elevados, até porque era permitido, antigamente, antes era permitida a contratação de artistas, né, de grupos musicais, de bandas, etc., para atrair pessoas para os comícios. Os cachês dessas bandas eram altíssimos, eles sempre cobravam muito acima do valor, digamos assim, regular, né? Uma banda, por exemplo, da Bahia, de axé da Bahia, famosa, que cobraria para se apresentar em qualquer cidade um cachê ali da volta dos 200 mil reais, para políticos, para a campanha eleitoral, eles dobravam, eles cobravam 450 mil. Era uma festa, né, para os artistas, para aqueles que os empresariavam, e era um custo altíssimo para as campanhas eleitorais. Esse tipo de showmício foi proibido, tanto quanto foram proibidas vários outros instrumentos de campanha que eram próprios de quem tinha apenas muito dinheiro. Aí na época de campanha cara, quem é que se beneficiava? Aquelas pessoas que se vendiam às Odebrecht da vida, né? As empresas e tal, dispostas a financiar a campanha em troca de negócios no governo daquele que fosse eleito. Hoje em dia, as campanhas são muito baratas, não há o menor sentido de se recorrer ao dinheiro do pagador de impostos para financiar a campanha eleitoral. Isso é um escândalo. O escândalo é ainda maior quando isso é aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores se reuniram em apenas um dia, a toque de caixa, muito apressadamente, tipo vapt-vupt, e eles aprovaram simplesmente uma lei que lhes permite ir no Tesouro Nacional, tirar de lá de dentro 5 bilhões e 700 milhões de reais e levar para casa para financiar as suas campanhas, para financiar as próprias campanhas. Isso, me parece, deveria ser proibido. É claro que só quem tem essa prerrogativa é o Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo, de alguma maneira, deveria se sentir impedido, pelo menos eticamente, né, de tomar decisões que os beneficiam diretamente, né? Mas ali, olha, pudores éticos no Congresso Nacional, isso aí ou coisa difícil da gente encontrar por ali, né? Mas o fato é que a única esperança que há agora, a esperança que resta, é que o presidente vete isso. Agora, Cris, é o seguinte, não há muito, quer dizer, há sinais que não são muito animadores disso. A primeira coisa é o contexto político da maneira geral. O presidente depende cada vez mais
da base política que o apoia no Congresso Nacional, e essa base se uniu à oposição, ao Partido dos Trabalhadores, PSOL, essa turma toda, para aprovar essa tunga, né, esse botim aí de 5,7 bilhões de reais no bolso da gente. E além disso, há outros sinais desanimadores, porque tem políticos que votaram, que podem ter votado favoravelmente a essa verba, né? Por terem algum tipo de compromisso ou ligação com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que apoiavam declaradamente essa coisa, né? Pode ser apenas isso. Mas assim, uma deputada como Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ela é muito ligada ao presidente Bolsonaro. Será que ela votaria favoravelmente como votou, sem que o presidente o desejasse? Não sei, essa é uma dúvida, né? Diversos outros políticos governistas ligados ao presidente apoiaram esse projeto. Então, são sinais assim que podem indicar que o presidente vai relutar muito antes de vetar. Agora, a turma dele lá do Palácio, as pessoas mais próximas, estão todas muito convencidas, ou pelo menos muito esperançosas, de que o presidente vai vetar isso, e tomara que aconteça. Se ele vetar, não tenha dúvida, viu, Cris, esse veto será derrubado, porque a gula, o tamanho da goela lá desse pessoal do Congresso é enorme e eles não vão desistir disso. Mas se isso acontecer, ao menos o ônus, né? O ônus dessa tunga no nosso bolso ficará exclusivamente nas mãos do Congresso Nacional. Você bem destacou aí, Cláudio, o problema é que muitos parlamentares próximos ao presidente colocaram sim ali, né, na votação. Isso tem gerado uma repercussão danada, muitas críticas sobre eles. Você citou a Bia Kicis, tem a Carla Zambelli, enfim, uma série de bolsonaristas aí que hoje estão sendo metralhados aí pelas redes sociais, justamente com críticas pelo posicionamento deles. O Márcio Rocha tá com a gente. Márcio, boa tarde para você. Como é que tá a conversa de bastidores de corredor aí no Congresso Nacional hoje? Boa tarde. Pois é, Cris, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde. Falei um pouquinho aqui, mas a gente volta agora. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a expectativa é que o presidente Bolsonaro vete, né, essa questão do fundo eleitoral, já que já está nas mãos, né, para a sanção presidencial, nesse novo acordo, esse novo valor do fundo eleitoral que foi aprovado ontem na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só para recordar um pouquinho, pela proposta aprovada pelo governo, esse fundo eleitoral sai de 2 bilhões de reais e vai para 5,7 bilhões de reais, quase o triplo do preço, né, do valor que era acordado para 2021. Lembrando também que isso gerou muitas críticas, não somente de parlamentares e também do mundo político, mas também até de outros setores, como foi o caso, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que usou a internet para escrever o seguinte, que ao invés de aumentar os recursos, era necessário fortalecer a fiscalização dos gastos de campanha, que é historicamente frágil. E para evitar a influência no poder, só para recordar, né, para evitar exatamente o poder econômico, a influência do poder econômico nas eleições, a própria Corte, o Supremo Tribunal Federal, ela aprovou esse chamado fundo eleitoral. Por isso, né, foi criado no Congresso Nacional, isso 2 anos depois, já que esse fundo essa proibição da doação de empresas foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, 2 anos depois o Congresso aprovou a criação do fundo eleitoral com uma saída para garantir recursos para as campanhas eleitorais. Lá no Congresso, a gente já vê que durante a sessão, né, muitos parlamentares se manifestaram contra, e um deles foi o deputado Túlio Gadelha, que falou o seguinte, que não era o momento de fazer, né, de ter uma medida como essa, já que neste momento o Brasil precisa de outras medidas para sair da crise. Principalmente nesse momento de pandemia, onde as receitas são escassas, onde os gastos são muitos, e a gente precisa priorizar o que de fato deve ser prioridade: a educação pública, a saúde pública, o cuidado com os mais pobres, no combate à extrema pobreza, pela segurança alimentar dessas pessoas. Pois é, defensor da proposta, né, quem subiu ao palanque para defender a aprovação do fundo eleitoral foi o senador Eduardo Gomes, que afirmou que esse valor é fundamental para a democracia e para que os partidos tenham condições de participar das disputas eleitorais. O orçamento vem consolidando a participação efetiva e igualitária, sem distinção de partido,
a todos os parlamentares. Aprovar o orçamento é atender a 5.700 municípios, é atender aos estados, às instituições e dar a essas instâncias a capacidade de receber recursos públicos de todos os partidos. Só para explicar um pouquinho, Cris, a divisão entre os partidos é feita de acordo com alguns critérios, entre eles o tamanho da bancada na Câmara e também o tamanho da bancada no Senado. E, além disso, uma pequena parcela desse fundo eleitoral é dividido igualmente, né, por todos os partidos que têm registro lá no TSE. Muito bom. Márcio Rocha conversando conosco ao vivo de Brasília. Obrigado, Márcio. Bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Ô, Cláudio, você bem citou, né, no seu comentário de abertura, justamente só para a gente fazer um paralelo desse peso danado que é esse custo bilionário que os deputados e senadores colocaram na LDO, 5,7 bilhões para as eleições do ano que vem. E você bem citou a eleição do presidente Jair Bolsonaro e a nova dinâmica que a gente observa hoje em campanhas eleitorais e até a campanha municipal do ano passado deu certa amostra disso, de que a coisa não se desenvolve mais naquele corpo a corpo com o eleitorado, né? A coisa é na internet, a coisa é muito mais virtual do que ali no tete-a-tete, o que torna campanhas, por mais que custosa seja a tecnologia, muito mais prática e muito mais barata. É só uma questão de você ter criatividade. Mas a gente começa aí, tendo todo esse cenário nas mãos, a gente começa a duvidar da real necessidade desse dinheiro, né, Cláudio? Olha, a questão também é o seguinte, ficou fácil demais, né? Era fácil no período da corrupção dos governos Lula, né, quando fechou acordos absolutamente indecorosos com grandes financiadores e lhes garantiu depois negócios no seu governo. Foi isso que acabou no Mensalão, no Petrolão, né, nos escândalos de corrupção investigados pela Lava Jato. Eu me lembro que João Santana, o chefe da campanha da área de comunicação da campanha da Dilma, cobrou 100 milhões de reais pelo seu trabalho como marqueteiro. 100 milhões, meu amigo. Sabe o que significam 100 milhões de reais? É dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Certamente várias vezes o que custou, por exemplo, o marqueteiro da campanha do Joe Biden, né? Por quê? Porque o dinheiro era fácil, né? Simplesmente eles iam lá no empreiteiro corruptor, garantiam aquela grana e com isso, enfim, os seus fornecedores cobravam o que queriam cobrar, porque afinal de contas era tipo o dinheiro que não era de ninguém. Voltou a ficar fácil também quando eles decidiram criar uma lei, que é a lei do fundo eleitoral, né? É uma lei que simplesmente dispensa os partidos e os políticos daquele pires na mão junto dos grandes financiadores privados. Aí o que é que acontece? Acontece que eles criaram, o objetivo disso foi se livrar da ameaça de ter Polícia Federal na porta, né? Os políticos fizeram isso para se livrar da Polícia Federal, né? Que investigava a corrupção, etc. e tal. Só que assim, com essa lei, eles simplesmente tiraram uma cópia da chave do cofre, ou desenvolveram uma gazua para arrombar a porta do cofre e tirar de lá o dinheiro que eles acharem que devem a cada campanha. Na campanha anterior, tiraram 2 bilhões de reais. Houve uma grita generalizada e está achando que eles se impressionaram com a grita generalizada? Não. Né? Na campanha seguinte, eles triplicam praticamente esse valor. Né? Se você for verificar na campanha de 2018, estamos falando de alguma coisa que já faz tanto tempo, né, que a gente já vai perdendo a memória. Agora, em 2018, a campeã de votos no Brasil, a deputada Janaína Pascoal, eu perguntei isso a ela numa entrevista que fizemos, eu acho que aqui mesmo no Bastidores, e ela contou que gastou na campanha dela 50 mil reais. 50 mil reais e teve 2 milhões de votos, né, ou alguma coisa próxima disso. E não só, além do presidente Bolsonaro, dezenas e dezenas, centenas, talvez milhares de eleitos em 2018 e também em 2020, foram candidaturas construídas, consolidadas e se tornaram vitoriosas através das redes sociais. A tecnologia é cara para desenvolver, mas ela está desenvolvida e é gratuita. Quem é que paga para criar uma página no Twitter? Ninguém, né? Não tem custo. Você paga para ter uma página
no Facebook ou no Instagram? Não, né? Isso é de graça. Com meia dúzia de garotos motivados, etc. e tal, você faz uma campanha presidencial pela internet, sem nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. A gente assistiu a campanha do Bolsonaro para presidente. Além das redes sociais, ele gravava vídeos naquele padrão Estado Islâmico de qualidade, né? Na sala de casa, com a bandeira do Brasil pregada com durex, né? Na parede, assim, atrás. O 01, o Carlos Bolsonaro, segurando o celular, e o presidente, ou então o candidato, lá deitando falação e tal. Foi assim que ele fez a campanha dele. Não é? Quer dizer, e no final das contas, aqueles 2 milhões que foram o custo da campanha dele, é um dinheiro que eu nem sei exatamente, deve ter gasto com sei lá, combustível, alguma coisa assim, né? Porque foi uma campanha, inclusive, eu não me lembro de um cartaz, né? Antigamente tinha que ter um cartaz vistoso, bonito, um outdoor, não sei o quê, do candidato, né? Nem isso se viu, né? Não foi necessário. Absolutamente não foi necessário. Então, para que eles querem 5,7 bilhões de dinheiro público para financiar as suas campanhas? As suas campanhas? Só tem uma explicação. Esse dinheiro vai para o bolso deles, né? Vai. Porque a gente sabe como é que funciona isso. Lá o cara que presta serviços, que cobra 10 mil, vai assinar um recibo de 20. Né? E assim por diante, sabe? É uma tristeza, sabe? É desanimador a gente assistir a uma situação como essa. O ex-deputado Ney Lopes, que foi deputado por várias legislaturas e tal, ele escreveu um artigo hoje para o Diário do Poder, e ele é um sujeito muito, como é que eu diria, muito tranquilo, sabe? Muito, assim, é muito sensato, não esquenta a cabeça com nada, mas ele mal acreditou no que viu ontem, né, com essa aprovação a toque de caixa do fundo eleitoral de 5,7 bilhões. E ele diz assim, ao invés de aproveitar o momento para essa nova experiência no processo eleitoral brasileiro, a Câmara, através de bilhões de reais dos fundos partidários, realimenta a corrupção, estimula a ilegitimidade do voto e fortalece as lideranças políticas atuais responsáveis pelo estado de crises permanentes que vive o Brasil, né? Aí ele conclui, a continuar dessa forma, só Deus salvará o Brasil. E assim, a gente vai apelar quem? A Deus? Não tem a quem apelar, né? Não tem a quem apelar. Quem é que está na origem, o que é que está na origem disso tudo? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu doações de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. E isso abriu as portas. Se não pode pessoa jurídica, então chega de intermediários, né? Vamos lá direto no Tesouro Nacional, em vez de a gente roubar aquele dinheiro, tirar aquele dinheiro do Tesouro através de empreiteiras, né, que vão nos antecipar a receita que elas terão no meu governo, então vamos direto logo lá, sem intermediários, direto no cofre. É isso que está acontecendo no Brasil. O ministro Gilmar Mendes lembrou hoje, né, que ele já advertia lá atrás que aconteceria isso, né, aumentos exponenciais dos valores tirados pelos políticos dos cofres públicos para financiar as suas próprias campanhas.